Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, essa leitura longa de Daniel fala de um momento em que Israel estava dominado pelo rei Nabucodonosor, a Babilônia, a famosa Babilônia, que tem uma promessa de punição para ela. E mesmo no meio de uma situação tão difícil como essa, os pagãos que estavam dominando o mundo, mesmo assim, Deus elegeu esses jovens, Misael, Ananias, Azarias e o próprio Daniel, né? Deu a eles uma sabedoria extraordinária a ponto do rei gostar deles, né? Apesar que, por um momento, o rei mandou os três aqui na fornalha ardente e Deus os protegeu, né? Até se via depois um outro filho do homem, já uma prefiguração de Jesus. Então, mesmo em situações de adversidades, mesmo quando pessoas que não são cristãs estão no poder, aquilo que nós temos de mais precioso agrada, atrai. Ontem mesmo na catequese, que eu estava dando à tarde, uma das que estava na aula, quando eu falei que quem se converte de vocês geralmente é perseguido na família, não é assim? É a família que fica enchendo o saco, ou com ironia, ou com brincadeirinha, ou criticando, ou falando que vive na igreja, mora na igreja, leva suas coisas para lá, né? E aí uma das pessoas ontem disse que isso acontece o tempo inteiro, mas quando essas pessoas da família precisam de algo, não é isso? Procuram essa pessoa que vai mais na igreja. Eles criticam, zombam, fazem de tudo, mas na hora do vamos ver, chama para ajudar essa pessoa. Por quê? Porque quem é de Deus tem credibilidade. Tem credibilidade. É uma pessoa que busca a verdade e o amor. Então, a chance desse familiar que primeiro critica, que primeiro ironiza, primeiro fala um monte de coisa, querer a ajuda de um que não tenha Deus é muito pequena. Ele vai querer alguém que busque a Deus, porque é só com Deus que nós conseguimos transcender o problema. Como é que você transcende um problema? Se você tem alguém que é transcendente, esse alguém é Deus, né? Então, aqui é análogo. Apesar de o rei ser pagão, dele ter dominado, levado o povo para o exílio, ele viu esses jovens. Por quê? Porque os jovens faziam profecias, né? Não vou falar de adivinhações, porque adivinhação é pecado. Leitura de mão, tarô, carta. Para um católico, é pecado grave. Tudo que você busca de força paralela, energia, né? Vamos mudar a vibe aqui. Vou buscar uma energia positiva. Que energia positiva é essa? Tudo que você busca, que é paralelo a Deus, é superstição ou adivinhação, magia. E aí é pecado grave. Gravíssimo. Então eu posso dizer que esses jovens tinham profecias, eles mostravam coisas que iam acontecer no futuro, porque Deus mostrava para eles, né? E aí, depois o rei de ter lhe falado, não se achou ninguém dentre os presentes que se igualasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, em todas as questões de sabedoria e entendimento. Achava o rei neles 10 vezes mais valor do que em todos os adivinhos e magos que havia em todo o reino. E olha só, se vocês conhecem o livro de Daniel, Daniel não passava a mão na cabeça não, porque muitos adivinhos e magos queriam puxar saco do rei. Senhor rei, o senhor vai ficar cada vez melhor.
E a interpretação de Daniel para o sonho do rei é que o reino dele ia ser destruído. Né? Mas mesmo assim, o rei prefere ouvir a verdade do que uma mentira, porque a verdade te dá força, né? Bem, no Evangelho, esse drama, né? Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas e disse: em verdade vos digo, essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva na pobreza ofertou tudo quanto tinha para viver. Caríssimos irmãos e irmãs, isso é um drama que nós vivemos hoje. Um drama. Quando o Cáter Filho veio falar sobre o dízimo, e aí, não sei quem perguntou, não, e as pessoas que são ricas, né, deve dar. Ele disse: esquece dos ricos. Esquece. Rico não devolve dízimo como deveria. Não devolve. Achei muito forte, né? Como assim? Bem, claro que nós temos pessoas que devolvem dízimos consideráveis, né? Mas será que as pessoas que ganham 100 mil por mês, 100, 200, devolvem o dízimo? Será que quando vende o gado, fazenda, devolve o dízimo? A casa, apartamento, devolve o dízimo do que é? Hã? E não estou falando isso porque eu estou querendo esse dinheiro. Graças a Deus, o nosso dízimo hoje, a gente consegue pagar as contas. Não dá para construir o santuário, né? Vai ter que achar um outro meio. Mas eu estou falando isso pela alma mesmo. Olha o que ele deu por nós. Né? Por que a gente dá a sobra? Só que nesse mundo é tudo muito injusto. Porque a sobra do rico é muito maior do que o pouco do pobre. Não é? Por exemplo, na festa do Pai Eterno, a gente dá moral para quem dá bezerro, não é? E às vezes o bezerro é a sobra da sobra, da sobra, da sobra, da sobra do rico. E nós temos pessoas pobres que na festa trazem, sei lá, um frango. Só que essa pessoa às vezes não come frango todo dia. Quando ela traz o frango, ela traz um dia que ela vai comer sem frango. Só que ninguém dá moral para o frango que ela traz. Não é assim? É um frango. Por que eu vou ficar elogiando ela que trouxe um frango? Ou às vezes ela traz macarrão, mas era o macarrão que ela tinha. Ela não tinha mais macarrão. Pegou o que estava lá. Quem vai elogiar quem trouxe macarrão? Fulano? Alguém já viu o padre falando: fulano trouxe macarrão? Alguém já ouviu? Só que Deus vê. O que aquela pessoa trouxe? Que deixou de ser para ela por amor. Não é? Às vezes aqui a gente vai ficar: oh, fulano de tal, obrigado pelo bezerro. Que bom. Apesar que hoje até caiu de preço, né? Até bom que não. Oh, fulano do bezerro, bezerro. E às vezes é a sobra, da sobra, da sobra, da sobra. E uma pessoa que trouxe uma coisa pequena arrancou de si para Deus. Eu sei que eu corro risco até de perder ajudas disso, ou de doações, mas eu prefiro a alma dos ricos. Eu prefiro que eles tenham uma conversão verdadeira
e não brinquem com Deus. Não joguem o que sobra. Mas existe um outro problema, difícil de transpor. Muitos ricos não têm tempo de rezar. É tanta coisa, tanta fazenda, apartamento, empresa, que não para rezar. Agora, como é que alguém que não reza vai entender que se doar, fizer a devolução daquilo que ele ganha, ele vai ter uma glória no céu infinita? Porque um rico pode ajudar tanto a igreja, enquanto nós estamos, na época dos primeiros 2 anos dessa paróquia, nós sofremos demais da conta. De vez em quando viam algumas pessoas mais ricas e davam uma doação significativa. Como nos ajudavam, né? Como davam Imagina se todos os ricos fossem tocados para realmente devolver para Deus uma parte. Só que também, a gente vê na história, eu conheço centenas de famílias ricas, que no final da vida tá os patriarcas e as matriarcas estrupiados na cama, os filhos brigados, um drogado, um outro com álcool, os seus patrimônios sendo corroídos, porque não reza e não devolveu a Deus o dízimo ou doações, a caridade, à igreja. Mas é assim, quase 100%. Você não vê isso? Quase todas as famílias ricas terminam, parece novela, não sei que novela que é essa. Um caos. Só que aí vem outras famílias ricas, continuam sendo duras, fechadas, sem oração, sem caridade. Eu, às vezes, grito, né? Grito alguém, as pessoas para entenderem isso. Não é que eu, graças a Deus também, na igreja católica, para falar que o padre está querendo isso por causa do benefício próprio, na igreja católica eu tenho um salário fixo, né? Eu posso ter um dízimo de 10 mil ou de 10 milhões, meu salário é fixo. Eu não vou andar de Dodge Ram se eu tiver um dízimo de 10 milhões. Né? Eu estou falando isso é porque eu quero as almas do bem dos ricos. É porque eu também amo os ricos. Né? E eu, como sacerdote, eu vejo atitudes de pessoas pobres que eu fico pensando como é que vai ser o juízo meu. Não vou falar nem dos ricos. Tem pessoas pobres que fazem coisas que você não imagina para a igreja. Que doam a vida. Né? E são com essas pessoas que nós vamos ser comparados. E eu tenho muito medo de, no final da vida, no seu juízo particular, a sua peneira, você não passar na sua peneira. Né? A peneira é fina. Porque o inferno é duro. Né? É para sempre. Não é um dia, são 10 anos. É para sempre. Né? E repito, é de admirar o que muitos pobres fazem. Eu confesso que eu tenho medo. Porque são atitudes que às vezes eu, como padre, nunca fiz. De tirar da boca para a igreja. Mas tirar da boca mesmo. Não estou falando que tira da boca assim. Tira da boca mesmo. E faz isso de uma forma tão natural que eu fico olhando assim e falo, meu Deus, nós vamos ser comparados com essas pessoas depois. Né? Algumas vezes, até eu cheguei na Vilase e contei. Algumas vezes vieram pessoas aqui de bens de situação que não frequentava tanto a igreja. Padre, eu quero fazer uma doação de dinheiro para o senhor. Aí eu chamava no canto, até contei outras vezes, né? Aí eu sentava,
Aí eu via que não participava da igreja, eu falei acho que foi 2 ou 3 casos assim. Falei, ah, é? É. Mas eu prefiro a sua alma. A pessoa... Nenhum deles doou nada depois. Rezei com eles, choraram e foram embora sem doar nada. Eu prefiro a sua alma. Porque depois que eu tenho a sua alma, aí vocês vão retribuir para Deus o que Ele merece. E não a sobra, ou a sobra da sobra.